Oiê! Hoje vamos fazer uma leitura para o signo de Aquário. Quem tem Sol, Lua, Ascendente, no do Norte, no do Sul e Vênus em Aquário, essa leitura serve. E para quem se conectar aqui com essa leitura, né? Para quem gostar e quem tiver crush. Sigam, comentem, ajudem o meu canal a crescer e vamos lá para a leitura. Aquário, 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 Aquário. Eu vou deixar meu Instagram, quem quiser me adicionar para ser meu amigo ou quem quiser fazer uma leitura, manda um DM. Vamos lá. 5 de espadas, pajem de paus, 9 de espadas, a justiça, 3 de ouros, 2 de espadas, cavaleiro de copas, 5 de copas, 7 de espadas, a estrela, as de paus, as de copas, 9 de paus e o eremita. Nossa, praticamente todas as cartas que saíram foram cartas de espadas, né? Então é como se essa pessoa aqui da leitura, Aquário, tá muito mental, né? Talvez tenha ido até pro mental para poder se proteger. Porque esses 5 de espadas aqui no início do jogo, ele fala muito sobre prejuízos, né? É como se houvesse uma luta, uma briga, alguma questão aqui que trouxesse esse prejuízo. É como se duas pessoas elas tivessem se machucado tanto que ninguém ganhou, né? Na verdade, essa situação só causou prejuízo. E aí, por isso que o 5 de espadas ele fala sobre esse prejuízo, mas também fala sobre afastamento. Esse daqui é um pajem de paus. O pajem de paus, eles falam muito sobre os mensageiros, mas também fala sobre sentimentos. Então, é como se um sentimento aqui de fogo e da alma, né? Ele começasse a brotar. Eu sinto que essas pessoas, quando elas se afastaram, eu sinto que esse afastamento, né, essa distância está trazendo como se fosse uma reflexão. E essa reflexão aqui é como se fosse até uma mensagem da própria alma, né, comunicando que a pessoa precisa estar em conexão com o espiritual. E com esse 9 de espadas, o 9 de espadas ele fala sobre aprisionamento, mas ele também fala sobre sofrimento, é como se alguém ficasse sofrendo, estivesse sofrendo em um pensamento aqui repetitivo, em um loop de pensamentos aqui, né? Fica revivendo a mesma história. É, e isso é o 9 de espadas, né? Aqui a justiça é como se trouxesse o equilíbrio para essa situação, né? Trouxesse a ordem aqui para essa situação, porque a justiça ela fala muito sobre isso, né? Sobre o que tem que ser, o que é justo, o que foi plantado, e é como se fosse a colheita, é como se fosse o tempo determinado para que as coisas se organizem, para que a justiça, porque assim, a justiça ela chega e ela bota a balança na frente da pessoa. Então é você que vai determinar o que você vai receber, né? O que é justo. E aqui, com esses 3 de ouros no centro do jogo, é como se houvesse até uma ajuda espiritual para fazer esse equilíbrio aqui, para trazer essa justiça, para trazer essa ordem. E só que o que acontece? Como existe aqui o 2 de espadas, é como se existisse a dúvida, como se existisse dois caminhos, existe uma decisão a ser tomada aqui, né? Existe uma dúvida sobre essa questão aqui, né? Que está muito oculta ainda, a gente ainda está destrinchando o jogo. Então existe algo que é como se a pessoa ela não soubesse se ela bota a alma nisso, né? Porque aqui tem um Ás de paus e o Ás de paus ele fala sobre o fogo. Então é como se a dúvida será que eu boto a minha alma, eu invisto aqui nessa questão e boto ali como se fosse
algo profundo, né? Algo que eu tenho de mais bonito, mais profundo, saindo aqui do ar e indo pro fogo, né? Então é como se houvesse aqui, até como se fosse aqui uma questão assim de início, né? Mas um início mais com a alma. E é como se fosse um início muito jovem por conta aqui desse pajem, né? E aqui a estrela é até como se essa pessoa, esse afastamento, essa perda, esse prejuízo, ela trouxesse a torre, porque a estrela, a carta da estrela só vem depois da torre. Então, a estrela ela fala de fé, sobre esperança, sobre equilíbrio. E é como se essa estrela aqui, a pessoa se iluminasse, trouxesse uma luz própria para que ela se ilumine, para que ela se veja como ela é. Talvez essa pessoa estava precisando aqui de amor próprio, estava precisando se ver, estava precisando se amar. E talvez essa distância é justamente porque essa pessoa não se sentia digna, não se sentia boa o bastante para estar dentro dessa relação. E a estrela vem aqui como se fosse a ajuda espiritual para que a pessoa se visse, né? Visse que ela realmente tem um valor profundo. Aqui, pajem não, aqui já é cavaleiro. Um cavaleiro de copas é como se fosse trazer aqui uma proposta, porque os cavaleiros já têm um movimento, né? Então é como se fosse um movimento aqui para trazer os sentimentos, para trazer, para falar sobre esses sentimentos aqui da alma que estão brotando, né? E olha aqui, é como se de fato fosse algo novo por conta aqui do ás de copas que está na cabeça da questão. Então é como se a pessoa acessasse a alma dela, visse que realmente é alguma coisa muito poderosa e daí ela vem querendo manifestar algo muito novo aqui, né, na matéria. Só que o que acontece? É como se essa pessoa ela ficasse saudosista, ficasse ainda aprisionada no passado. E talvez porque ela fique aprisionada no passado, frustrada, porque essa carta aqui ela fala tanto de arrependimento, mas de frustração, daquilo que não saiu como esperava, daquilo que era idealizado, então essa pessoa ela fica frustrada. E talvez esse seja o impedimento aqui que leve essa pessoa para o 9 de espadas e deixe ela aprisionada aqui como se fosse uma ideia fixa num ciclo, mas para ela manifestar esse novo aqui, que é como se fosse um novo mais equilibrado, que é o acesso da alma, é como se a sabedoria do coração fosse ampliada aqui, ó, gente. As copas estão transbordando, então assim é como se trouxesse essa pessoa manifestasse aqui um amor curado, né? Um amor que vem de alma, um amor que é realmente conectado. E esse 10 de pausa é para dizer que o ciclo acabou. Esse ciclo difícil, cansativo, doloroso, ele finalizou. Então, o 10, ele rompe com qualquer contrato, né? Por quê? Porque é como se chegou no 10 não tem mais para onde ir. Então, reinicia o processo. E esse 7 de espadas aqui, eu sinto que é como se fosse essa sabotagem, a pessoa se sabota aqui. Porque o 7 ele fala sobre vitória sem honra, é como se uma pessoa ela vence, mas ela faz uma trapaça para vencer. E aqui, como não saiu muitas energias assim, de casal, no sentido assim, de sair duas energias, dois reis ou duas energias, eu sinto muito que é muito um processo pessoal, né? A pessoa se sabota no processo. Ela não. Ela fica no pensamento, mas não manifesta na matéria. E aí é como se ela ficasse só sofrendo e olhando para o passado, mas ela tem que encerrar esse ciclo, ela tem que caminhar para frente. E aqui a carta do eremita é como se tivesse até isolada, no isolamento ali, forçado para refletir. E essa ajuda espiritual aqui seja até mesmo para talvez tirar essa pessoa, porque o eremita ele traz esse isolamento para trazer uma reflexão, para que a pessoa assuma seu autogoverno e ele ilumine sua vida com a própria luz, né? Ou seja, você não depende de alguém que venha e ilumine a sua vida, porque você faz isso, né? Você é o eremita, você é o sábio. E essa ajuda espiritual é como se fosse isso, né? A pessoa se ilumina aqui porque ela chega na estrela, que é a fé, mas também fala sobre a autoestima.
E aqui, ó, no final do deck saiu a iluminação, é como se o sol, é como se essa pessoa ela ganhasse de fato uma iluminação pessoal para ver a situação de outra forma. E essa iluminação aqui traz como se fosse uma nova percepção. E essa percepção, ó, ela tá errada por enquanto, porque ó, a pessoa é como se ela estivesse aqui no enforcado. Ó, vai ter uma decisão aqui, o equilíbrio, torre. Gente, é como se tivesse num processo aqui, de fato, de isolamento para perceber as emoções, né? Para perceber o que foi doado dentro aqui das relações. Eu não sinto que é só amorosa, né? Eu sinto que é em tudo. É como se Aquário estivesse passando no portal, até porque também quase todos os planetas estão no signo de Aquário. Então é como se as pessoas de Aquário, eles estão passando por uma fase, uma transição, tipo, muito profunda mesmo, né? É como se fosse a morte para renovar. Então é como se de fato Aquário tivesse isolado aqui, tá na carta do eremita para se iluminar e virar aqui a estrela, porque a pessoa meio que ganha tipo um amor próprio, né? Olha, a estrela que fala sobre essa fé, que a espiritualidade agindo, a ajuda espiritual e o sol para mim é como se fosse o ápice da iluminação, porque o sol fala sobre alegria, comemoração. Então eu sinto que no final desse processo aqui, essa pessoa vai ver a vida vai sair aqui desse sofrimento, que é esse sofrimento que a pessoa faz para esse sacrifício, na verdade, né? E aí ela vai se iluminar. Então é como se fosse uma fase para Aquário, que a Aquário tá passando. Como saiu aqui mais ou menos uma energia de casal, vamos ver o que eles diriam, né? Aquário, 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 Aquário. Oh my God. Vamos ver. Você deu tanto amor, mas eu não soube enxergar o quanto isso significava. Apesar dos meus esforços para seguir em frente, suas lembranças sempre voltam. Mesmo com o tempo, meu amor por você nunca desapareceu, ele apenas calou. Gente, eu falei que tinha alguma questão aqui, até amorosa, que talvez retorne, né? Mas você precisa passar por esse processo aí de cura, Aquário. Esses portais que estão vindo aí. Aquário, 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 Aquário. Muitos planetas na casa de Aquário. Então é como se de fato tivesse muito afetado, né? Aqui fala sobre recuperação, descoberta, perdão, balança, que é a carta da justiça de novo, rejeição, serviço e aceitação. E aqui growing. Então vamos lá. Essa recovery que fala sobre recuperação é como se de fato alguma coisa do passado, algum sentimento do passado, ele vai voltar. E é como se a pessoa recuperasse aqui até a chave. E eu sinto que essa questão é como se fosse uma descoberta da alma, do coração. Eu falei que tem um mergulho aqui profundo, né, dos sentimentos. É como se fosse realmente o Ás de Copas lá. É como se manifestasse ali algo profundo. E isso aqui tá ligado ao chakra da visão, ao chakra base, e esse aqui também da visão. É como se a sua visão, ela precisasse perceber algo além, né? Porque talvez algumas coisas você não tá vendo. E essa forgiveness é como se tivesse que ter o perdão, e de fato acessar o cardíaco aqui de forma mais profunda. Perdoar as pessoas. E olha, basicamente só saiu carta ligada ao terceiro olho. É realmente como se a sua percepção, a sua visão, ela tivesse errada, por isso que saiu até a carta do pendurado. Aqui de novo a carta da justiça, pedindo equilíbrio, é como se pedisse para que você fosse neutro e fizesse filtros, né? É como se você não estivesse vendo a situação completa, então você só está vendo partes, então não julgue antes de ver tudo por completo, porque essa carta aqui também está ligada ao chakra da visão. Esse daqui é a chakra base e está dizendo aceitação. É como se o mentor aqui da pessoa estivesse falando com ela para que ela aceitasse alguma questão que a pessoa não está querendo aceitar de jeito nenhum.
E eu sinto aqui que essa rejeição é como se essa pessoa quisesse rejeitar até os sentimentos dela, porque para ela é difícil, né? Mas essa carta aqui tá ligada ao chakra da coroa. Então é como se fosse algo que transcende até mesmo o controle, né? Porque existe um controle aqui dentro da situação. E é como se essa pessoa rejeitasse porque ela quer controlar. Mas como é algo muito mais profundo, porque tá ligado ao chakra da coroa, é como se ela tivesse aqui que aceitar de qualquer jeito, né? É como se, às vezes, a pessoa sente muito, só que ela, às vezes, quer fugir da conexão. E eu digo isso porque saiu Growing. Growing fala sobre sentimentos que já estão enraizados. Então é como, e esse aqui tá ligado ao chakra do cardíaco. Então é como se esse sentimento que foi plantado dentro do cardíaco de Aquário, ele já brotou. Então assim, ele já tem raízes. Então para sair vai ser meio que muito difícil, né? Então é a aceitação que de fato você tem sentimentos e parar de rejeitar o que sente, porque é algo que acessa ali como se fosse a nível de alma, né? É como se tivesse que ofertar até uma doação aqui no servir, no doar, na entrega. Então, essa pessoa aqui, ela tem que aceitar que é isso mesmo, olhar as coisas de outra forma, perdoar e acessar o cardíaco, né? Para ver que essa questão talvez não seja como ela tá vendo. E a justiça divina é justamente isso, né? O equilíbrio de tudo. E é isso, Aquário. Espero que tenha feito sentido. Curtam, comentem, sigam o meu canal, sigam o meu Instagram. Beijos, até semana que vem.